Bom, gente, eu queria começar falando para vocês quais os tipos de TCC, né? O tema de hoje é TCC. Quais os tipos que existem? E aí, quando eu digo os tipos, né, eu não estou falando nem das categorias, né? Projeto arquitetônico e projeto de urbanismo. É mais uma provocação aqui para vocês. Existem dois tipos de projeto de TCC. Existe o projeto raso e o projeto potente, um projeto de qualidade. E dentro dessa categoria aí, né, do projeto raso, a gente também tem essas duas subcategorias, se é que a gente pode chamar assim. Então, a primeira é um projeto raso, mas é aquele projeto raso que, de alguma forma, ele tem uma base sólida. Ele tem uma boa ideia, mas é como se fosse um diamante bruto ali e ele não foi bem lapidado, portanto, a ideia não conseguiu se formar e ficou um projeto raso, mas tem ali um quê de um projeto potente. A outra é um projeto de fato, um projeto raso desde a sua concepção. Então a ideia em si já desde o início da concepção daquele projeto, ele já não foi bem desenvolvido e, portanto, é um projeto raso. E aí a gente pode falar também de representação gráfica, porque aquele projeto que às vezes tem uma boa ideia inicial, mas não está bem lapidado, também a gente pode pensar muito nessa questão da representação gráfica, das peças de diagramas, né? Essa construção dessa narrativa do projeto quando ele é apresentado lá na banca de TCC. É uma coisa que eu vejo muito, né? Eu participo como arquiteto convidado de banca e essa é uma coisa que a gente vê bastante. Bom, é isso. E aí também eu queria discutir com vocês a importância, né? O porquê que a gente tem que investir, principalmente você que está aí próximo a fazer o seu TCC ou está passando por esse momento agora. Por que a gente tem que investir tempo nisso, né? E aí eu não vou falar nem do óbvio aqui, que é a questão de passar. Você precisa passar para conseguir ser um arquiteto e urbanista, mas a gente não vai tocar nesse ponto. Então, por que você tem que investir tempo, né? E eu separei duas coisinhas aqui para a gente pensar. A primeira é a questão de... O TCC ele pode ser uma oportunidade muito grande de você mostrar o seu potencial, né? Então, a gente pode escolher o edifício que a gente quiser para projetar, sem orçamento. Então, você pode colocar todo o seu potencial ali. E esse trabalho, esse projeto de conclusão de curso, ele pode ser, inclusive, uma grande oportunidade para que você consiga um emprego, né, uma vaga num estágio, ou, de fato, depois, uma vaga num escritório de arquitetura como arquiteto. E tem uma outra possibilidade também, que é você se inscrever, na verdade, o seu projeto de TCC em um concurso. Existem concursos de arquitetura especificamente para trabalhos de conclusão de curso. Então, você desenvolve esse projeto e depois você submete ele à avaliação e aí você pode ganhar alguma premiação, reconhecimento profissional, sair em revistas, né? Isso vai contribuir de alguma forma até para a sua carreira. Então, isso é importante. Então, dediquem tempo, tá? O que eu percebo muito é que as pessoas pensam no TCC como como uma etapa a ser cumprida e que, portanto, eles só precisam passar, sabe? Vou fazer aqui de qualquer forma só para que eu passe e quero ser arquiteto logo. Mas curtam essa fase do TCC porque ela é super importante e ela pode também, de alguma forma, te render esses frutos aí. E outra coisa também que eu acho importante a gente pensar, que você só vai fazer um TCC de arquitetura. Você pode até fazer outros, né? Mas de arquitetura, nessa fase que você está, é o seu único projeto. Então você vai carregar esse projeto para sempre, assim. Então ele vai fazer parte do seu portfólio, como está fazendo aqui do meu, como eu vou te mostrar aqui. Eu já me formei tem 3 anos e eu carrego esse projeto. E ele vai, né? Eu vou carregar ele o resto da vida aí porque eu concebi ele. Então pensem com carinho nesse projeto para que vocês consigam ter, de certa forma, um certo orgulho desse projeto que você produziu. Beleza? Então vamos lá para as perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Ó, a primeira pergunta que eu recebi foi da Gabi. E a Gabi fala assim, como você escolheu seu orientador? E, bom, na verdade, eu não escolhi o meu orientador, gente. Na verdade, eu não tive orientador. E aí essa é uma história um pouquinho longa, vou tentar resumir aqui.
Eu estudava em São José do Rio Preto, eu morava em Minas e estudava em São José do Rio Preto. E aí, lá em São José, eu não tinha uma matéria EAD, que é uma matéria online. Quando eu me mudei aqui para Brasília, eles tinham essa matéria aqui. Só que era uma coisa assim que ninguém falava muito, era uma coisa meio que, como era online, né, a gente não discutia isso em sala, e era só pelo sistema, e era uma coisa tipo assim, a gente tinha uma percepção de que era uma coisa, tipo assim, você faz, você só tem que responder isso rapidinho e depois não tem problema nenhum, é só pro governo, só para cumprir meta lá. E aí eu me esqueci disso, isso foi passando, ninguém falava sobre isso, eu e várias outras pessoas, e eu acabei não respondendo essa etapa do EAD. Conclusão, eu fiquei na turma dos tutelados. Para quem não sabe, tutelados é aquelas pessoas que estão sobre a tutela da faculdade porque não conseguiram se formar a tempo hábil. Geralmente essas pessoas elas ficam tuteladas porque elas não conseguem passar nas matérias, né? Não conseguem entregar projetos, geralmente é na matéria de projeto. Não foi o meu caso, foi só um descuido e eu não respondi essas matérias do EAD. Portanto, eu fiquei nessa tutela. E aí, nessa tutela, como que era o esquema de orientação de TCC? Tinha só um professor, que era o coordenador do curso, e, portanto, não tinha nem opção de escolha. E era como o SUS, assim, a fila do SUS. Era muito grande a fila e era uma orientação em grupo e, tipo, eram 10 minutos, era uma coisa muito rápida e, de certa forma, sem qualidade, assim. Era muito rápido, não era nem culpa do professor, mas ele ficava meio que esgotado, enfim, não era legal. Então eu optei em fazer o projeto sozinho, então comecei o TCC sozinho. Para falar que eu não tive orientação, eu tive duas, que não diria nem que é orientação. Na verdade, eu só tinha que mostrar para ele que eu tinha iniciado o meu projeto, então eu mostrei. E depois, quando eu finalizei o projeto, eu tive que mostrar também, para mostrar que de alguma forma eu estava apto a apresentar o TCC. Então, mas eu desenvolvi o projeto sozinho, do zero. Então, Gabi, eu não tive orientação por causa disso. E inclusive, esse professor, que é o coordenador do curso, ele participou, né, da minha banca. Na verdade, os dois professores, os dois Brunos, que participaram da minha banca. E aí eu faço o TCC, né, eu tirei 10 no meu TCC. E hoje eu participo de banca, né, como arquiteto convidado, justamente com eles. Então, essa trajetória é bem legal, eu gosto de contar. Mas é isso, assim, eu não tive escolha, porque eu caí nessa fila aí. Deixa eu ver aqui a próxima. Bom, a próxima é da Natália. E a Natália fala assim: qual a importância dos diagramas na apresentação de projeto? Tanto de arquitetura quanto de urbanismo. Bom, então vamos lá. A importância, na verdade, ela é extrema, né? Se a gente for avaliar o que é uma peça gráfica, o que é um diagrama, são peças que vão te contar, de alguma forma, elas servem para contar uma história ou para contar uma informação, para passar uma informação para esse interlocutor final, né? E quando a gente está falando de um projeto, principalmente com o tema aqui, né, que é TCC, se você tem um TCC complexo, e aí esse é um ponto que a gente vai discutir também, se você tem um TCC, tem um tempo muito pequeno para apresentação, né? Geralmente são 15 a 20 minutos, como que você vai passar toda essa complexidade do seu projeto para esse TCC se você não tiver ajuda desses recursos? Então, essas peças gráficas, elas vão te ajudar nesse sentido. Então, elas são super importantes para que elas consigam, de alguma forma, convencer essa banca, né, da qualidade do seu projeto e também, de alguma forma, fazer com que essas informações sejam mais palatáveis também. Porque aí você vai reunir, aglutinar essas informações e aí, através de um diagrama, né, você vai conseguir passar isso de uma forma muito mais leve e muito mais dinâmica também. Coisas que talvez você demoraria aí 20, 10 minutos para apresentar, você, com uma peça gráfica, com um simples diagrama aí de estrutura ou de conceito, você consegue passar em uma peça gráfica. Então, de alguma forma, vai te economizar tempo e também tem a questão da qualidade dessa peça, né, que você entrega, e isso vai te gerar pontos também. E então você vai ter esse resultado final, né, de diminuir o seu tempo de apresentação e, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade do seu projeto. Passar essas informações de forma adequada
Isso é super importante. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né, Natália? Vamos lá. A próxima quanto do processo criativo eu posso colocar nas pranchas? Essa é uma pergunta também da Natália. A Natália mandou 3 perguntas. Então é o seguinte, Natália. Essa é uma pergunta super interessante. Deixa eu só tomar água aqui. Então a pergunta da Natália é quanto de processo criativo eu devo colocar nas pranchas? E aí eu te pergunto, o que é processo criativo? Eu faço essa provocação para que você pense sobre isso, porque pode ser uma coisa diferente, né, para as pessoas. Cada um pode ter uma percepção disso. Por que eu estou falando isso? Inclusive eu já contei essa história, acho que foi na última banca que eu participei, como arquiteto convidado. Eu contei essa história, mas acho que é pertinente contar ela aqui novamente. Teve uma mulher que apresentou um TCC para a gente, onde ela tinha um conceito. O projeto era um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E ela desenvolve o projeto e dá um conceito para ele. O conceito era uma flor, então ela pega uma flor, e a implantação do projeto é em formato dessa flor. E então a gente, quando olhava a planta, né, na vista superior, a gente conseguia ver essa planta, essa flor, perdão. Mas quando a gente olhava em uma outra perspectiva, né, do olhar mesmo, a gente não conseguia ver. E por que eu estou contando aqui essa história para vocês? Porque ela foi criticada, na verdade, a gente teceu algumas críticas sobre isso, porque acabou que de alguma forma ela focou tanto nesse conceito, né, que ela esqueceu das condicionantes pré-existentes e o projeto dela não foi responsivo. Então, e aí ela poderia, por exemplo, ter pegado esse conceito central, que ela acabou utilizando como espinha dorsal, e ter desenvolvido também o processo criativo, né? Contar esse storytelling, né? Contar essa história, como você está falando aqui, né? De colocar tudo isso na prancha como processo criativo. E aí ela teria mais problema ainda, porque já foi um problema para o projeto dela. É uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês sobre o perigo do conceito. Não é que eu sou contra conceito, mas o conceito ele tem que ser muito bem estruturado. Geralmente ele não pode, na verdade, estabelecer de imediato a volumetria. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se o seu projeto tiver um conceito, ele estabelece a volumetria, mas de alguma forma não, mas ele é responsivo às condicionantes pré-existentes, aí a gente não tem nenhum problema quanto a isso. Mas se ele estabelece a volumetria sem dar respostas sofisticadas, também é importante, né, do ponto de vista técnico e plástico, aí a gente tem um problema, que foi o caso dela. Então, imagina, se ela desenvolve todo o projeto, ela desenvolveu o projeto em cima disso, e ela também desenvolve, de alguma forma, todas as peças gráficas, ela conta essa história em cima desse processo criativo, ela teria um problema. Por isso que eu faço essa provocação aqui para vocês. Agora, se a sua construção como conceito, eu até mostrei também, tem um projeto aqui, se você não viu, tá lá no canal do YouTube, na verdade, sobre a Escola Guarani Bia, que é um projeto que eu participei de um concurso no México. E aí eu fui obrigado a trabalhar com um conceito, porque era estabelecido pelo concurso. Mas vocês vão perceber que o projeto é totalmente responsivo e o conceito ele vem para abraçar tudo isso e de alguma forma tem essa harmonia. Então recomendo que vocês vejam também esse vídeo lá no YouTube. Mas então, respondendo essa pergunta, deixa eu até ler aqui de novo. Então ela pergunta o quanto, né, de processo criativo. Então voltando, né, que eu estava falando, se você de alguma forma tem um processo criativo bem estruturado, o que seria um processo bem estruturado? Seria um projeto que está respondendo essas condicionantes. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um terreno com uma topografia bem complexa. E aí, dentro desse processo, você começa a documentar isso e documentar esse processo criativo ali dentro para documentar como você deu uma resposta para aquela condicionante. Aí sim faz muito sentido e vai agregar muito à construção do seu projeto.
Agora, se o conceito for raso e você tentar documentar isso, aí vai ser um problema, entende? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é esse processo criativo está claro e está bem estruturado? Se sim, documente o quanto você puder, sabe? Porque isso vai enriquecer muito o seu trabalho. Agora, se não tiver tão bem amarradinho assim, toma cuidado e tenta selecionar o que você acha que seja pertinente para aquele projeto em si, para contar aquela história. Basicamente é isso, assim. Deixa eu ver aqui a próxima. E aí, o que vocês estão achando? Eu preciso de feedbacks também, gente. Me falem aí, tá? A próxima, deixa eu ver qual que é. Ó, a próxima é da Lívia. A Lívia... Ah, e lembrando vocês que estão aqui que a gente vai ver o meu projeto de TCC no final, tá? Então, fiquem aqui comigo até o final. A Lívia fala assim, de que forma eu justifico o meu projeto? E aí, Lívia, eu não sei se você está falando de uma justificativa do TCC, do projeto do TCC, ou do projeto em si. Então, para não ficar essa dúvida, eu vou tentar responder esses dois parâmetros aqui, tá? Então, para justificar o projeto do TCC, eu acho que é importante que você perceba o contexto social, cultural, geográfico e até mesmo ambiental. Então, se você conseguir linkar o seu projeto com uma dessas que eu citei aqui, de alguma forma o seu projeto vai ser responsivo e você vai conseguir justificar isso muito bem. Né? A escolha do porquê do seu projeto. O meu projeto, por exemplo, de TCC foi um centro para refugiados. E é um tema que... Eita, gente, foi mal porque eu recebi uma ligação aqui. Voltamos. Caramba, até esqueci o que eu estava falando aqui. Deixa eu ler a pergunta de novo, pra me lembrar. De que forma... A Lívia perguntou, né? De que forma ela justifica o projeto. Então, voltando. Se for nesse sentido, você vai justificar dessa forma. Então, o que eu estava falando do meu TCC? Era um pavilhão para refugiados, é um tema que infelizmente ainda está em voga, é muito fácil de justificar esse tema, né? Quando tem esse cunho muito social, é muito fácil de justificar. Mas eu creio que você esteja me perguntando do projeto em si, como que você justifica o projeto em si. Bom, para justificar o projeto é muito simples. Na verdade, é muito simples de se falar, não de se fazer. Mas, para justificar um projeto, você precisa fazer com que ele seja responsivo às condicionantes pré-existentes. Então, até voltando naquele exemplo que eu dei, né, da topografia. Quando você tem, por exemplo, um terreno que tem uma complexidade e você, de alguma forma, consegue fazer com que a arquitetura se conecte com ele, sem que você seja tirana com aquele terreno, você já está dando uma resposta técnica, né, aplicada aí à concepção. E então o seu projeto já começa a ser responsivo. A ideia sempre é que a gente sempre dê soluções para essas respostas, né? E que, portanto, ele seja sempre responsivo a todas as condicionantes pré-existentes. E aí, quando eu digo todas as condicionantes, inclusive as condicionantes intangíveis, tá? Isso é fundamental, porque as condicionantes intangíveis são muito negligenciadas. E a gente até fez um vídeo aqui, uma live sobre elas, está aqui no canal, inclusive. Aliás, lá no canal do YouTube. Então, quanto mais o seu projeto for responsivo a essas condicionantes, mais você vai ter certeza de que o seu projeto está justificado e, portanto, você vai conseguir justificar ele facilmente, tá? Bom, é isso, Lívia. Eu espero que eu tenha entendido a sua pergunta e, de alguma forma, respondido, tá? Que mais? Agora a Emília. A Lívia também. A Lívia me perguntou o seguinte. Como fazer um referencial teórico? Lívia, essa eu vou ficar te devendo porque não é minha praia, tá? Eu sou mesmo do projeto, essa não é minha praia, então eu prefiro não responder do que te dar uma resposta imprecisa, tá? A Emília pergunta assim, qual o maior desafio que você enfrentou no seu TCC? Gente, não teve um desafio muito grande do meu TCC.
né? Eu poderia falar que a topografia, talvez, porque era uma topografia, era um terreno que tinha umas curvas de nível muito orgânicas. Essas curvas, vocês vão ver lá, eu vou mostrar aqui o projeto, elas eram muito orgânicas e de alguma forma e também eu queria, né, que o projeto fosse responsivo a elas e eu não queria mudar o perfil do terreno, eu queria que o projeto se adaptasse ao terreno. E aí isso deu um certo trabalho ali, mas foi tranquilo também, não foi nada complexo. Eu me formei também no período da Covid, né? Então, não sei se foi um desafio, mas na verdade foi uma frustração minha, porque eu queria muito ir lá na faculdade, apresentar junto com os colegas, imprimir, ter todo aquele processo, apresentar a maquete, né? Aquela coisa do presencial. E infelizmente eu não tive isso, foi tudo online. Mas deu tudo certo também e tá tudo certo. Mas eu acho que foi esse o maior desafio, assim, mas também não teve nada extraordinário. A Emília também pergunta assim, quando começar a planejar o TCC? Bom, essa pergunta, ela parece simples, mas de certa forma ela é complexa, porque vai depender muito de você e de você fazer uma autoanálise, né? Mas eu vou tentar dar uma ajuda aqui, de certa forma. A primeira coisa que eu acho que você tem que pensar é qual o seu nível de projeto, né? E se você quer fazer um projeto potente, um projeto de extrema qualidade, aonde você está nesse caminho aí? Você tem condições de fazer um projeto que tem essa técnica aplicada à concepção? Você tem claro esse processo do projeto, por onde começa, por onde termina, o que é um processo de qualidade? Se você não tem, tá tudo bem. Eu só acho que você tem que recuar um pouquinho e ir atrás desse conhecimento, para que você tenha até, inclusive, não só para que você faça um projeto de extrema qualidade, mas que você também não sofra durante esse processo, porque o que eu vejo também são muitas pessoas se frustrando durante o TCC, e em vários sentidos, porque é dura essa jornada, ou também porque não conseguem passar, ou porque passam mais com uma nota muito baixa, e aí a autoestima fica muito baixa também. Então, eu acho que você precisa ser muito sincera com você nesse ponto, de pensar aonde eu tô, que nível que eu tô. Eu tô preparada? Se não, vou recuar um pouquinho. Eu juro para vocês que recuar um pouquinho compensa muito, porque, gente, é questão de autoestima, sabe? E isso é impagável. Eu juro para vocês que isso não tem preço. Fazer um projeto de qualidade, do qual você vai ali em cima, apresenta seu projeto e a banca lavra a sua condição de excelência enquanto arquiteto, porque tirar um 10, tirar um 9 numa banca é isso. É ter a sua condição lavrada por eles, que você é um excelente profissional e que, portanto, você está apto a estar no mercado. Tirar um 6, um 7, né, tirar uma nota mediana para que você passe, ok, você passou. Mas tem uma coisa da autoestima ali, sabe? Você não vai chegar no mercado, sabe, assim, com aquele ímpeto de tô pronto. Então, se você não tiver nesse processo ainda, dá uma recuada e que eu te garanto que vai compensar. Então, aí respondendo, né, quando começar? Então, primeiro eu acho que você precisa fazer essa avaliação e ser muito sincera com você mesmo. Se você se sentir preparada, não, João, estou preparado, ou também tem aquela coisa que a gente nunca vai se sentir 100% preparados, mas se você está minimamente ali preparado, está confiante, eu acho que você tem que colocar na balança um cronograma, né? Na verdade, você tem que se planejar para isso e pensar quanto tempo você vai levar durante esse processo, e se você é uma pessoa que tem mais dificuldade com os programas ou não tem, porque isso também vai influenciar muito, né? A gente falou aqui da importância do diagrama, então imagina o seguinte, que você tenha dificuldade para fazer os diagramas. Então você também precisa, de certa forma, correr atrás desse conhecimento do diagrama. Então você precisa pesar tudo isso na balança para ver quanto tempo você vai levar aí para fazer. Se tiver tudo certo, comece o quanto antes que vai ser sucesso, tá? Bom, eu também espero ter respondido sua pergunta, Emília. Então é isso, gente. Acabou as perguntas. Espero que eu tenha respondido todas. Agora vamos lá que eu vou mostrar o TCC para vocês, tá?
Então foram essas as perguntas. E deixa eu colocar aqui. Ó, galera, já vou avisar que a qualidade não é aquela maravilha, porque, não sei, que o Instagram, ele, por mais que a configuração esteja alta, a qualidade, ele acaba abaixando, não sei porquê. Bom, então esse é o meu TCC, gente. Tem 3 anos já que eu fiz ele. Hoje eu já... É engraçado, né? Porque é muito legal a gente constatar essa evolução. Eu olho pra ele, eu sinto muito orgulho dele, mas também percebo coisas que eu poderia melhorar. Como eu disse para vocês, eu acabei conseguindo tirar 10 no meu TCC. Eu me dediquei bastante, até porque eu também tinha essa meta, né, de participar de concurso com ele. Acabei não participando, porque eu acabei entrando em outros e acabei não participando dele. Até queria dar uma dica para vocês também, se você tiver essa vontade de participar de um TCC, de um concurso específico, olhe as bases desse concurso para que você já desenvolva as pranchas nesse tamanho adequado, que foi o meu caso aqui. Eu fiz tudo em A3, então por isso que tem 8 pranchas. Como eu disse também, é um pavilhão para refugiados, tá, gente? Então essa é a primeira prancha com essa imagem na capa, né? Deixa eu passar aqui para a próxima. Ó, não vai estar exatamente na ordem, tá, galera? Mas só para passar aqui um pouquinho para vocês verem. Bom, essa é uma imagem, como eu disse para vocês, e a gente dá para ver um pouquinho do formato do terreno, tá vendo? Naquele diagramazinho ali. Esse diagrama é para explicar um pouquinho não só da topografia em si, mas como eu construí o edifício em cima dela, e também essa prancha basicamente é para explicar sobre o paisagismo. Então é um paisagismo com plantas que são nativas do cerrado ou plantas que são adaptadas, que isso é uma coisa super importante. Então era para explicar basicamente isso. E aí vocês conseguem ver, tá vendo? Que eu falei para vocês que é uma topografia exótica, né? Essas curvas que vocês estão vendo lá nesse diagrama central, não fiz elas, tá? O terreno é exatamente assim. Então a única coisa que eu fiz foi preservá-las e de alguma forma fazer com que a edificação se adaptasse a elas. Deixa eu passar aqui para a próxima. Eu vou já mostrar as plantas para vocês. Também não vai dar para ver muita coisa, mas só para que vocês vejam um pouquinho da linguagem, como que eu mostrei isso. Então, foi tudo... Eu queria fazer uma coisa monocromática também, então as plantas elas estão todas em azul. Lembrando vocês que essas são pranchas de apresentação, né? Inclusive, essa é uma coisa super importante de se dizer. As pranchas de apresentação são completamente diferentes das pranchas dos executivos, né? Do projeto executivo. E é uma coisa que eu vejo bastante as pessoas errando, misturando isso, ou também por falta de programar, né? De ter um cronograma, então acaba que pegam aí as plantas do executivo e acabam mostrando ali na apresentação, o que é muito ruim, porque gera uma descredibilidade, né? Dá um descrédito, sabe? Você não ter esse cuidado com o design, com a apresentação desse projeto. E você também, de certa forma, não consegue mostrar o potencial do seu trabalho. Então, tomem cuidado com isso. Deixa eu mostrar outra aqui. Aí, são 2 pavimentos, tá, galera? Esse aqui, aquele lá era esse aqui é o térreo. Depois o primeiro e o segundo. E tinha vocês vão ver que tem um centro de orações, eu vou mostrar a imagem aqui, que estava no subsolo, que é para as pessoas, e não tem uma religião definida, né, porque são refugiados, então a intenção justamente era que fosse um lugar que todos pudessem conviver. Aqui é a planta de cobertura dos 2, na verdade de implantação de cobertura. E aqui embaixo sempre o corte acompanhando.
Infelizmente a qualidade está péssima, né? Mas é isso. Deixa eu colocar a próxima aqui. Ó, esse é um diagrama que eu gosto bastante porque ele foi essencial para contar essa história. Isso é uma coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês. Às vezes a gente procura aqueles diagramas que são convencionais, eu acho que são importantes para que você consiga contar a história, né? Então, diagramas estruturais, conceituais, eles são fundamentais, mas também busquem diagramas que sejam específicos para contar, caso necessário, claro, que sejam específicos para contar um determinado aspecto do seu projeto, como foi o meu caso aqui. Então, nesse diagrama, eu gosto também muito de fazer diagramas que de alguma forma sejam sistêmicos, ou seja, eles têm mais de uma informação. Então, essas informações são fundamentais para a compreensão desse projeto. Então, esse diagrama aqui, a gente tem várias coisas acontecendo. Primeiro que eu estou mostrando um pouquinho do entorno, como que é essa volumetria, né? O gabarito de altura, como é a relação desse entorno com essa edificação. Depois tem essa perspectiva explodida, que é para mostrar um pouquinho da setorização, o que está acontecendo em cada pavilhão. Por fim, a gente tá vendo que tem uma linha que segue lá atrás e aí tem um lago lá no fundo, porque o edifício ele está locado na frente de um parque muito importante aqui em Brasília, que é o Sara Kubitschek. Então, essa relação deste parque com a edificação era fundamental para que os usuários dessa edificação tivessem essa conexão com esse parque. Então, para mostrar que o projeto está implantado de forma, né, que ele permita essa permeabilidade com o tecido urbano. Então, esse diagrama ele contém essas informações. Por isso que eu falo que eu acho que é muito legal quando a gente tem essas peças que contam essas histórias, né? Que mais? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui acabou que meu quadradinho aqui vai tampar, mas aqui a gente tem um corte perspectivado também, que é super importante. O corte perspectivado, ele vai de alguma forma também aparecer como um diagrama, de certa forma, porque aqui ele está contando várias estratégias bioclimáticas que são super importantes para esse projeto. E aí em cima tem as imagens, né? Aquela imagem do canto, eu vou até tirar aqui desativar os comentários, para que vocês consigam ver aquela imagem superior ali do canto. Essa imagem é como se fosse da área de lazer ali, de cada apartamento. Então é super importante esse corte perspectivado também, e é uma coisa que as pessoas erram também, né, de colocar cortes muito técnicos para apresentação de pranchas, quanto na verdade você precisa fazer, como eu disse anteriormente, fazer com que essas peças sejam visualmente atrativas e palatáveis, né? Não pode colocar uma coisa com cotas, uma coisa muito... A não ser que seja uma informação muito específica que você precise, aí tá tudo bem, mas tomem cuidado com isso. E deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. E por fim a gente tem essas imagens e esses diagramas aqui também. Esse primeiro diagrama embaixo, ele é super importante também e foi muito elogiado pela banca porque ele conta um pouquinho do processo de industrialização dessa obra e da diminuição da pegada de carbono, do impacto da pegada de carbono. Então, como é uma estrutura de madeira laminada colada, ela tem um impacto significativo quando a gente fala de resíduos sólidos na construção. Então, essa estrutura ela vem praticamente montada, ela é fabricada, né, em fábrica, e ela vem praticamente como um Lego para ser montada no canteiro de obras, dessa forma reduzindo aí, os resíduos. E aí, basicamente, é para contar isso. Depois do lado a gente tem um diagrama estrutural para mostrar um pouquinho como que funciona a estrutura. E depois a gente tem alguns detalhes de conexões dessas peças em madeira laminada colada, que é super importante também para esse projeto. O
que mais, galera? Deixa eu ver aqui. É só isso. Ver se faltou alguma coisa. Não. Ó, e só para explicar, que eu já mostrei, mas só para falar para vocês, essa imagem, esse render do meio aqui, na parte superior, é aquela parte que eu falei para vocês, desse espaço de oração, de conexão, né? Espiritual, porque são pessoas que estão em uma situação muito delicada, né? São refugiados, então é super importante que eles tenham esse espaço para meditar, para rezar, para orar, enfim, seja qual for a fé deles, a religião deles. Por isso que, inclusive, é um espaço aberto, sem símbolos, justamente para que seja plural, né? E para que essas pessoas consigam exercer a sua fé ali. É isso, gente. Deixa eu só tirar aqui. Escolher outro arquivo, parar de compartilhar. Bom, gente, então é isso. A nossa live de hoje. Muito obrigado pelas perguntas que vocês me mandaram. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu preparei ela com muito carinho. E é isso. Então, até a próxima.